E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí com a graça de Deus, né? Na aula de hoje, né? Eu achei por bem eu trazer para vocês o gabarito das questões e selecionar algumas para corrigir, tá certo? Eu vou estar selecionando algumas para a gente fazer a correção porque eu sei que teve aí dificuldade na resolução, tá bom? Eu não vou estar corrigindo todas, eu selecionei acho que 3 para responder. Mas se por acaso alguém ficar com dúvida em alguma coisa, é só falar para mim que na próxima aula eu posso estar abrindo aí um espaço fazendo a correção, tá certo? Mas aqui está o gabarito das questões da ficha de exercício de número 2, tá bom? Então vamos aí para a correção de algumas questões. Separei aqui a segunda questão, tá certo? Uma questão do vestibular. Temos uma progressão aritmética de 20 termos, onde o primeiro termo é igual a 5. A soma de todos os termos dessa progressão aritmética é 480. O décimo termo é igual a... Veja, está falando que tem uma sequência de 20 termos. Aí está dando o primeiro termo, né? Tudo bem, é 5. Vamos ver aqui, vamos separar aqui. Está dando uma sequência de 20 termos. Está dando o valor do primeiro termo. Primeiro termo, 5. Está dando a soma de todos os termos, 480. Aí vem o problema da pergunta. A pergunta só quer o décimo termo. Tá certo? A pergunta não está querendo trabalhar em cima dos 20 termos, está querendo só o décimo termo. Só que para isso, gente, a gente vai ter que fazer os cálculos várias vezes. Por exemplo, a gente não sabe quem é o último termo. Então aqui a gente vai começar determinando quem é o último termo da sequência, porque a gente não tem ele. Veja, a gente tem 20 termos, tem o primeiro termo, tem a soma dos termos, mas a gente não sabe quem é o último termo. Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar a fórmula da soma e vai descobrir quem é o último termo, para que depois, com esse último termo, é que a gente consiga chegar nesse décimo termo. A gente também não tem a razão. Se a gente tivesse a razão seria mais fácil, mas também não tem. Então, começa usando a fórmula da soma, substitui os valores, 480 é a soma, o primeiro termo é 5, o 20º termo é o que a gente quer descobrir e n é 20. Se você quiser aqui já pode simplificar, 20 aqui dividido por 2, né? Vai dar 10, tá bom? E aí eu mantive aqui o 5 e o A20 dentro do parênteses, por quê? Porque a gente sabe aqui que a gente tem um polinômio, tá bom? E como a gente tem aí um polinômio, a gente sabe que esse 10 aqui ou esse 20 vai ter que multiplicar o que está dentro do parênteses. Então eu achei melhor facilitar, simplificar primeiro e deixar para multiplicar depois. Eu acho que fica mais fácil dessa forma, tá bom? Então multiplicando aqui, 10 vezes 5, 50, 10 vezes A20, 10 a 20. Aí agora só é organizar. Eu peguei aqui o 50 positivo, passei para o segundo membro, ficou negativo, e isolei o 10 a 20, subtraí aqui, ficou 430, e aí agora o 10 está multiplicando, passa dividindo. Pode cortar o zero aqui, né? 43 dividido por 1, 43. Esse 43, ele é o A20. Se a gente não tiver cuidado, na hora da gente resolver isso aqui, a gente vai achar que isso é o resultado. E não é. A pergunta que é o décimo termo. Tá certo? Então, agora que a gente tem o último termo, é que eu consigo descobrir o décimo termo. Tá bom? A gente sabe que tem uma sequência de 20 termos, que o primeiro termo é 5, que a soma é 480. A gente não sabia quem era o A20, agora a gente sabe, certo? Que é o 43. Lembrando que esse 43 aqui a gente achou fazendo o cálculo da soma para achar o 20º termo. Ok. Se você quiser agora e não usar a fórmula, você faz a sequência dos 20 termos, coloca lá primeiro termo 5, último... Então, gente, a gente pega aqui para encontrar essa razão primeiro e, consequentemente, depois achar o décimo termo. Então, não dá para encontrar primeiro o décimo termo sem achar a razão antes, tá certo? Então, vamos achar aí essa razão. Então, usando a fórmula do termo geral, substituindo o AN por 43,
Lembrando aqui que a gente está levando em consideração que são 20 termos, porque o último termo que nós temos é o A20. O primeiro termo é 5, N é 20. E aí a gente vai descobrir a razão, porque essa razão vai servir tanto para os 20 termos como para os 10 termos. Disso aí a gente já sabe, né? Então aqui, subtraindo primeiro, vai ficar 20 menos 1, 19, 19R. E o 5 positivo eu passei e ficou negativo. Então 43 menos 5, 38. E o 19R, 19 que está multiplicando, passa dividindo, 38 dividido por 19, 2. E aí a gente tem a razão. Vê como é pequenininho. Se a gente for agora tentar aqui, a gente chega no 10º termo fácil, fácil, tá certo? Se não quiser, usa novamente a fórmula do termo geral, aí teu cuidado, porque agora você está querendo achar o 10º termo, N agora passa a ser 10 e a razão 2. Então, tá certo? Resolve aqui primeiro o parênteses, 9, 9 vezes 2, 18. 18 mais 5, 23. Então, o 10º termo da sequência é 23 e não 43. Mas eu tenho certeza que teria gente que iria no 43 porque iria esquecer da pergunta, ok? Vamos para o próximo, terceiro, também foi uma questão de vestibular. A soma dos termos de uma PA é dada por essa formulazinha para determinar a soma dos termos. Por exemplo, eu quero determinar a soma do primeiro termo. Eu boto N aqui sendo 1 e eu encontro a soma. Eu quero determinar a soma do 10º termo, ou seja, dos 10 primeiros termos. Eu boto essa fórmula, onde N seria 10, eu calculo e eu tenho a soma dos 10 termos. Tá certo? Para essa questão, isso vai ser a soma, tá bom? Bom, então o 10º termo dessa progressão vai ser quanto? Então, o que foi que eu fiz aqui para a gente compreender? Primeiro, eu fiz aqui uma sequência para a gente entender qual seria a soma. Para isso, eu fui usando a fórmula e fui atribuindo termos. Por exemplo, se eu quero a soma do primeiro termo, então no lugar do N eu vou colocar 1. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. Então, a soma do primeiro termo é 0. Esse está fácil. Se o primeiro termo da sequência, a soma dele é 0, quer dizer que o primeiro termo dessa sequência é quem? É 0. Só que aqui eu não estou colocando nessa sequência não, viu? Que fique bem claro. Aqui eu estou colocando a soma. A sequência eu vou colocar depois. Aí eu fiz novamente. Segundo termo. Se eu quero somar os 2 primeiros termos. Então agora no lugar do N eu coloco 2. Então 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2, 2. Então se eu somar o primeiro termo com o segundo termo, dá 2. Eu acho que está fácil também. Se a soma do primeiro termo dá 0, quer dizer que o primeiro termo vai ser quanto? 0. Se eu somo o primeiro termo com o segundo termo e dá 2, sendo que o primeiro termo é 0, consequentemente o segundo termo obrigatoriamente vai ser 2. Para tirar a dúvida, eu fiz aqui o N3, a soma dos 3 primeiros termos. Então aqui, substituindo no lugar do N, coloquei 3. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 3, 6. Então, se eu somar os 3 primeiros termos, dá 6, reforçando. E isso aqui não é a sequência, isso é a soma, tá certo? Então, vamos lá. Se eu somo os 3 primeiros termos para dar 6, eu já percebi que o primeiro termo é 0, que o segundo termo é 2, até agora eu só tenho 2. Para que a soma dos 3 primeiros termos seja 6, consequentemente, esse terceiro termo vai ter que ser quanto? 4. Porque 4 com 2, 6, tá certo? Aí eu coloquei aqui um quarto termo, somando os 4 primeiros termos. 4 ao quadrado, 16, 16 menos 4, 12. Então, se a gente somasse aí o primeiro termo com o segundo termo com o terceiro termo, daria 12, e sucessivamente. Aí, pegando essa ideia, agora dá para a gente criar a progressão aritmética. O primeiro termo é 0, como eu já falei, porque se eu estou somando e está dando 0, o primeiro termo é 0. Se eu estou somando e a soma com os 2 primeiros termos dá 2, obrigatoriamente esse segundo termo aqui tem que ser 2. A soma dos 3 primeiros termos dá 6. É aqui onde está o detalhe agora para a gente compreender essa sequência. Se eu somo os 3 primeiros termos e dá 6, quem é o terceiro termo? Se eu tenho 0 para o primeiro, se eu tenho 2 para o segundo, obrigatoriamente esse terceiro termo é 4. Porque quando eu somar 4
mais 2 mais 0 tem que dar 6. Consequentemente, a soma dos 4 primeiros termos dá 12. Se aqui é 0, se aqui é 2 e aqui é 4, o quarto termo obrigatoriamente vai ter que ser 6, porque quando eu somar isso aqui, a soma dos 4 termos dá 12. Então aí a gente encontrou a progressão aritmética. E aí eu nem usei a fórmula, porque como a razão é 2, percebe que é de 2 em 2, e era o 10º termo que a gente queria, eu continuei, encontrei aqui, a gente já tinha 4 termos, eu achei os próximos 6 termos e chegamos aqui no 10º termo, que é 18. Então, o 10º termo desta sequência vai ser 18. Eu nem usei a fórmula porque a razão 2 acho que ficava mais fácil da gente achar dessa forma. Ok. Muita gente teve dúvida nessa questão, por isso que eu achei melhor estar detalhando ela para vocês, ok? E a quinta questão, tá certo? Uma questão do Enem, aí sim, bom, porque mostra como é que está o nível da gente para esse tipo aí de questão, né? Diz o seguinte, mas é fácil, questão simples, pelo menos eu acredito que seja uma questão simples, talvez a gente não tenha conseguido resolver, mas depois que a gente compreender a pergunta facilita sim. Diz o seguinte, jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam o monte a gente quer saber quantas cartas formam o monte. Então o que é que a gente vai fazer? Tem uma fileira, tem 7 colunas de cartas. A primeira tem 1, a segunda tem 2, a terceira tem 3, até chegar na 7ª que tem 7. A gente vai somar isso tudo e o resultado subtrair do 52, que é justamente o que sobra, que é o que forma esse monte de cartas. Se a gente parar para analisar, não é um enunciado complicado de entender, não, tá certo? Então é a fórmula da soma. Se não quiser fazer dessa forma, só era você somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7. Somava tudo, porque aí seriam as cartas que estão formando as colunas, e depois subtraía de 52. Se não quiser fazer dessa forma, pode usar usando os termos aqui da soma. O último termo é 7, porque lá na última coluna tem 7 cartas. O primeiro termo é 1, porque na primeira coluna tem uma carta. E, deixa eu trazer isso para cá. E N é 7. Por que N é 7? Porque não são 7 colunas, tá bom? Ok? Aí agora substituir na fórmula. A razão 1, né? Eu coloquei aqui, está aumentando de 1 em 1 carta. Aí eu joguei na fórmula da soma. A1 é 1, AN é 7 e 7, N é 7 porque não são 7 colunas, né? São 7 termos. Nesse caso não dá para simplificar, porque aqui é número ímpar, até que dá, né? Dá 3,5, mas eu evitei fazer isso. Então eu somei aqui primeiro, ficou 8, dividido por 2, 4. 4 vezes 7, 28. Ok? Então 28 são as cartas que compõem as colunas. Não é a resposta. Mas veja que tem 28 para marcar aqui, ó. Então a gente precisa ter atenção, sempre voltar aqui para a pergunta, a quantidade de cartas que formam um monte, tá certo? Então a gente tem que ter o cuidado com isso aí. Então a gente só é agora subtrair e encontrar o resultado. Como eu tinha falado, se não quisesse fazer usando a fórmula, era encontrar essa sequência, ou melhor, a gente sabe que era do 1 até o número 7, somar isso aqui também vai dar 28 do mesmo jeito, tá certo? Tanto faz. De repente, até usando isso aqui seria mais simples, porque é uma quantidade pequena, está trabalhando com valores pequenos. E para você chegar no resultado, é só subtrair o total desses 28, que é a soma das cartas, chegando no número 24,
que é aí o nosso resultado, tá certo? Então ter cuidado porque apareceu esse 28 e teria para marcar, e isso acontece muito nas questões do Enem, tá bom assim? E aí, como eu falei para vocês, como eu percebi que teve muita gente com dificuldade, com dúvidas, estou trazendo para vocês mais algumas questões de vestibular, questões no nível parecido com o nível Enem, né? Para que a gente possa estar tirando todas as nossas dúvidas, para que, se der na próxima aula, a gente já inicie com progressão geométrica.